Espírito Santo, fala conosco. Nós queremos ouvir a tua voz. Espírito Santo, fere a nossa vida com uma fome, com uma sede insaciável. É o que nós clamamos, queremos, desejamos. Aleluia. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, queridos, em Lucas 9. Lucas 9, do 1 ao 2. Nós nos alegramos porque Deus é alegria. Ele é o vento impetuoso, Ele é a porta aberta, Ele é a porta fechada. Ele é a alegria, Ele é a paz. Ele é um oceano furioso, Ele é tudo que nós precisamos. Nós nos alegramos e como é bom poder nos alegrar na presença dEle. Nós não precisamos de nada que Satanás e seus demônios, que o mundo tenta nos oferecer para nos alegrar. Nós não precisamos de nada, de nenhuma droga para poder rir e dizer que Ele é bom. Nós só precisamos dEle. Amém? Lucas 9, do 1 ao 2 diz assim. Tem como abaixar só um pouquinho, por favor? Obrigada. Jesus reuniu os 12 e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar enfermidades. Depois enviou-os para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Você pode ler junto comigo? Lucas 9, 1, 2, 3. Jesus... Então vou ler nessa versão aqui, tá? Vamos lá. 1, 2, 3. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Próximo. E enviando-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Existe uma missão para mim e para você. Existe um propósito para nós estarmos aqui. Nós não estamos aqui por acaso, e quando eu digo aqui, eu não digo somente na primitiva de Jesus, na Rua Bebedouro. Eu digo nessa vida. Existe um propósito para cada um de nós. E existe algo que queima no meu coração quando eu penso na Rua Azusa. Quantos conhecem aqui a história, levanta a mão, do avivamento da Rua Azusa? Amém. O avivamento da Rua Azusa não é somente um avivamento. Nós não estamos falando apenas de um avivamento histórico. Nós estamos falando de um Deus que decidiu invadir a história com poder, com glória, com autoridade, e lembrar a humanidade de que Ele derrama fogo sobre pessoas famintas. Ele derrama fogo sobre pessoas famintas. Talvez uma das mais importantes perguntas que nós precisamos fazer é o que o Senhor queria nos comunicar, falar conosco através do avivamento que aconteceu ali na Rua Azusa. Porque Deus nunca faz nada aleatoriamente. Entenda isso, Deus nunca faz nada aleatoriamente. O que será que havia naquele lugar? O que será que havia naquelas pessoas? O que será que havia naquele ambiente simples? Naquele ambiente improvisado?
naquele ambiente sem glamour, sem estrutura, sem luxo, sem uma estética. O que será que havia naquele lugar para que o fogo descesse daquele jeito? O que será que havia naquelas pessoas para que descesse um avivamento daquele jeito? O que será que havia ali para que houvesse a manifestação da glória de Deus da forma como aconteceu? Porque nós estamos falando aqui de um tempo, de um período, de um momento em que as pessoas, elas caíam no poder do Espírito Santo nas ruas. Elas caíam no poder do Espírito Santo nos quarteirões, longe de chegar onde estava acontecendo as reuniões, o culto. Nós estamos falando de algo que as pessoas começavam a chorar, mesmo sem entender. Elas chegavam próximo ali no quarteirão e elas começavam a chorar e confessar os pecados e reconhecer o quão falho nós somos. O que será que tinha naquele lugar para aquelas pessoas sentirem o peso da eternidade da forma como sentiram? Eu fico pensando o que será que Deus quer nos ensinar através disso. Porque o avivamento na Rua Azusa não começou no palco, no altar, não. Não começou numa estrutura sofisticada, não começou num marketing. O avivamento começou na fome. Fala comigo, fome. Fala mais forte, fome. Fome do que? Fome de reino. Fome de Deus. Talvez seja exatamente isso que está faltando para acontecer um avivamento em nosso meio. É uma fome, uma sede que é insaciável. Porque talvez a nossa geração se acostumou com a presença, se acostumou a fazer um culto sem glória, se acostumou a cantar sem quebrantamento, talvez se acostumou a viver uma vida espiritualmente sem depender do Espírito Santo. O avivamento começou com fome. O avivamento não começa com o excesso da performance. O avivamento nasce aonde há quebrantamento, aonde há fome. Nós estamos falando de algo que aconteceu naquela época e o contexto histórico, se nós formos olhar, é assustador como parece com os dias que nós vivemos hoje. Nós estamos falando de algo que aconteceu em 1906. Os Estados Unidos estavam crescendo economicamente, eles estavam avançando, as cidades estavam expandindo, a tecnologia estava avançando, mas espiritualmente existia uma igreja vazia, tinha um vazio profundo. A igreja havia se tornado sofisticada, intelectual, mas estava distante da presença de Deus. O sobrenatural, os milagres estavam sendo ridicularizados. Os milagres estavam sendo tratados como coisa exagerada. Os milagres que aconteciam, o sobrenatural, estava sendo tratado como exagero emocional. E aí olha o que acontece. Eu estou dando uma introdução só para você entender o que estava acontecendo nesse tempo. No século 17 surge o racionalismo, quando René Descartes ele fala assim: penso,
logo existo. Essa ideia é o quê? Eu só posso aceitar como verdade aquilo que a minha razão considera, aquilo que a minha razão compreende. Então, quando eu não compreendia os milagres, não faz sentido, eu não aceito, isso é fantasia, isso não existe. Mas sabe qual é o problema? O problema é que o reino de Deus, ele não cabe na lógica humana. O reino de Deus, o poder de Deus não cabe na lógica humana. Explica para mim racionalmente como que é que Deus cria o universo do nada. Do nada, Deus criou o universo. Explica para mim racionalmente como que é isso. Explica para mim racionalmente como que esse Deus abre o mar e faz o povo passar em terra seca. Explica para mim. Explica para mim como é que faz para sair água da rocha. Racionalmente explica para mim. Explica para mim como é que ressuscita um morto. Explica para mim racionalmente como é que faz para um cego voltar a enxergar. Explica para mim racionalmente como Jesus fez para transformar água em vinho. Explica para mim que Deus é esse. Um Deus que não cabe nas nossas convicções, na nossa lógica humana. Milagre não se explica, milagre se vive. O evangelho, ele não está só para ser estudado, ele está para ser vivido. E quando uma geração decide colocar o Espírito Santo de Deus no conceito, só no conceito, ele vem e incendeia e batiza para mostrar que ele é Deus. E aí então, o Espírito Santo de Deus decide levantar um homem improvável. Um homem improvável. O nome dele é William Seymour, que é o responsável pelo avivamento da Rua Azusa. Presta atenção, Deus escolheu um homem negro, um filho de ex-escravo. Ele era cego de um olho, ele era pobre, ele não tinha influência, ele não tinha palco. Deus escolheu esse homem. Na lógica humana, improvável. No reino de Deus, perfeito. Porque o Senhor, ele tem um hábito de esconder coisas valiosas, tesouros em vasos improváveis, para que ninguém confunda a glória dele com o esforço humano, com a capacidade humana. Então, William não tinha aparência, mas ele tinha fome. Ele tinha o quê? Fome. Deus não precisa de currículos, Deus precisa de combustíveis. Deus quer fome, Deus quer sede, Deus quer pessoas que querem mais e mais e mais e mais e mais. Eu não estou satisfeito, eu quero mais, eu quero mais. Eu não aceito a superficialidade, eu quero mais. Eu quero profundo, eu não quero raso. O céu não responde à performance, o céu age sobre a fome. E antes da Rua Azusa existir, eles se reuniam ali em um pequeno ambiente simples, muito improvável, pequeno, apertado, mas tinha muitas pessoas desesperadas por Deus. Pessoas desesperadas por Deus. Não era um templo luxuoso, mas tinham ali pessoas famintas e desesperadas por Deus. O autor do livro A
avivamento na rua Azusa vai dizer que as reuniões eram tão intensas, que a varanda do lugar onde eles se reuniam cedeu, devido à quantidade de pessoas que tinha ali orando. Não era o peso da multidão, era o peso da glória de Deus, era o peso das orações, era o peso da glória manifesta do Espírito Santo. Você já viu isso? Você consegue imaginar isso? Porque antes de Deus derramar o avivamento publicamente, Ele gera fome no secreto. E aí então o fogo caiu sobre a rua Azusa, em um lugar sem glamour, um lugar improvável, um lugar simples, sem estética. E as reuniões, os cultos duravam horas, tinha vezes que duravam dias. O que eu estou falando aqui não é invenção da minha cabeça. Depois você vai lá, estuda e pesquisa. É real. Deixa eu te falar uma coisa. Esse Deus que nós servimos é real. Ele é real. Ele é de verdade, Ele existe. Vai dizer que as reuniões eram tão intensas, duravam horas. E horas e horas, e às vezes até dias, e as pessoas não viam a hora passar, elas não tinham pressa para ir embora, porque elas estavam desesperadas por Deus, famintas por Deus. As pessoas choravam copiosamente, confessando os seus pecados, elas estavam desesperadas, querendo Deus a todo custo, sem se importar com mais nada. E quem chegava lá, os enfermos eram curados, os demônios eram expulsos, as pessoas falavam em línguas, havia quebrantamento, havia arrependimento, havia santidade, havia fome. Havia fome. Mas o centro do avivamento não eram as manifestações externas em si, mas era a presença. Eles estavam pela presença do Espírito Santo. Hoje tem muita gente querendo fogo, mas não morre no altar. Hoje nós vemos muita gente querendo unção, mas não renuncia a nada. Nós vemos muita gente querendo dons, mas sem cruz. Querendo Pentecoste, mas sem arrependimento. O mover do Espírito Santo, o avivamento, ele vem quando passa pelo vale do quebrantamento. É noite de nós nos arrependermos em espírito e em verdade. Nos quebrantarmos em espírito e em verdade. Vocês entendem por que nós estamos aqui? Nós só vamos ser cheios se nós tivermos fome, se nós nos quebrantarmos, se nós olharmos para dentro de nós mesmos e reconhecermos o quanto nós precisamos dele. Nós nos alegramos, nós cantamos, nós dançamos, mas chega. Existe um momento para nós nos enchermos, ou senão nós vamos ser apenas latas vazias que só faz barulho.
lata vazia que só faz barulho. E barulho não leva a lugar nenhum. Mas avivamento nos faz ir mais longe. O contexto daquela época era semelhante ao que nós vemos hoje. A América estava dividida racialmente. Para você entender o porquê que Deus escolheu aquele homem, os negros não podiam sentar junto com os brancos. As mulheres não podiam falar nada, elas tinham que ficar em silêncio. Os pobres eram desprezados. Mas quando o Espírito Santo caiu, as hierarquias humanas cederam, dissiparam. Diante do poder, diante da glória de Deus. Quando o Espírito Santo cai, os negros adoram junto com os brancos, as mulheres ministram, os pobres oram pelos ricos. A linha de cor foi lavada pelo sangue do Cordeiro. A linha da cor foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Porque o Espírito Santo, ele não veio para criar tribos. Ele veio para formar um corpo. Nós somos um só com Ele. Nós somos um com Cristo. Nós somos um com Ele. Sabe o que mais me assusta? É que a nossa geração é uma geração que está emocionalmente cansada. É uma geração que está com muitos estímulos. Tem dopamina demais, tem distração demais, tem conexão digital demais e tem conexão espiritual de menos. Nós nunca tivemos tanto acesso às informações e tão perdidos ao mesmo tempo. Peça para que o Senhor te dê uma fome de reino, uma fome da presença, uma sede insaciável, um desejo desesperador por Ele. Que antes de vivermos um avivamento coletivo, que haja um avivamento pessoal, dentro do meu quarto, no secreto. O pecado, ele vem e nos dilacera, fragmenta a nossa identidade, nos quebra. Mas somente o Espírito Santo é capaz de reorganizar o caos interior que existe dentro de nós. Somente Ele pode, somente Ele é. Ele é, Ele era e há de vir. Ele é o início, o meio e o fim. Ele é tudo que nós precisamos. A verdadeira mudança de mente, metanoia, não é uma emoção momentânea, mas é uma reconstrução interior. Emoção não é avivamento, entenda isso. Emoção não é avivamento. Mas, se você entende que a cruz, que Jesus se entregou no seu lugar, se você entende o que Ele sofreu por você, é impossível você não se emocionar. É impossível você continuar indiferente. Se você entender de fato quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz por você e não se emocionar, você não entendeu a cruz.
Porque quando você entende o que Cristo fez por você, tudo dentro de você quebra. Tudo dentro de você quebra. Talvez uma das coisas mais poderosas. Entenda isso, por favor, entenda isso. Se de tudo que eu falar aqui hoje, você entender só isso, já valeu. Se você levar isso aqui que eu vou falar agora, para o resto da sua vida, e fazer jus a isso, já valeu. Se você entender isso aqui, você zerou o game. O livro de Atos. O livro de Atos, ele termina sem terminar. Se você for ver lá, Atos 28, lê lá o último versículo, você vai falar assim: ué, será que arrancaram a página daqui? Eu não entendi, acabou? Ele termina sem terminar, sabe por quê? Nós estamos escrevendo Atos 29. A nossa vida é uma continuidade do que Cristo iniciou. A nossa vida é uma continuidade. Se eu entender isso, as minhas escolhas vai passar por um crivo mais delicado. Se eu entender que a forma como eu vivo, como eu escolho viver, como eu faço as minhas decisões, seria uma página impressa e anexada à Bíblia. Você concorda que muitas das vezes você não escolheria certo tipo de coisas? Nós estamos escrevendo uma história em Deus. Se você não está ainda, comece a escrever para valer de fato. Nós estamos escrevendo, nós estamos dando continuidade. A nossa vida é uma continuidade de Atos 29. Porque Deus nunca decidiu encerrar a história que o Espírito Santo está escrevendo. Atos não acabou. O agir de Deus não acabou, não findou, não ficou para aquele tempo. Ele está conosco, Ele quer se relacionar cada vez mais firme, cada vez mais íntimo conosco. Mas Ele respeita o seu livre-arbítrio. Entenda, Atos não acabou, nós estamos continuando uma história, nós estamos cavando um poço de legado. E o mesmo Espírito que desceu em Jerusalém, lá em Atos 2, no dia de Pentecostes, o mesmo Espírito que desceu na rua Azusa, é o mesmo Espírito que está procurando uma geração hoje para descer com avivamento. É o mesmo Espírito que está aqui na rua Bebedouro procurando pessoas famintas, pessoas famintas. Será que Ele encontrará corações famintos aqui? Será que é possível encontrar corações disponíveis aqui? Jesus disse: recebereis o meu Espírito, recebereis poder, recebereis autoridade. Porque antes dele enviar a igreja para o mundo, ele envia o Espírito Santo para a igreja. Porque não existe uma missão sem revestimento, não existe um avanço sem presença, não existe avivamento sem fogo, não existe avivamento sem fome. E aqui em Lucas 9, Jesus entrega a autoridade para os seus discípulos. Autoridade para expulsar demônios, autoridade para curar enfermos, autoridade para anunciar o reino de Deus aqui na terra.
Talvez você está aí se perguntando: por que Deus está me inquietando tanto? Por que Deus está me incomodando tanto? Porque existe uma missão linkada ao seu chamado. Jesus não nos chamou para construir tribos, uma subcultura gospel confortável. Jesus nos chamou para transformar cidades. Jesus nos chamou para transformar Itaquaquecetuba. Jesus nos chamou para transformar cidades, para expulsar demônios, curar enfermos e anunciar o reino de Deus até que Ele venha. Quantos aqui querem ver o reino do céu invadir a terra? Quantos aqui querem ver famílias sendo transformadas? Quantos aqui querem ver enfermos serem curados? Quantos aqui querem ver mentes sendo curadas? Quantos jovens nós temos aqui que queima de amor por Ele? Talvez possa estar sendo gerado algo aí muito perigoso dentro de você, que é uma insatisfação divina. É você ficar insatisfeito, inquieto e falar assim: eu não quero mais o raso. Não, eu não quero mais. Eu não quero mais, eu não consigo mais viver superficialmente. Eu não quero mais. Eu quero ir mais fundo. Eu quero ir mais fundo. Eu quero ter uma fome desesperada por Ele. E talvez, se você estiver assim e pedindo isso, talvez portas vão ser fechadas, talvez ciclos vão ser encerrados, talvez pessoas vão sair do seu caminho. Você tem coragem de bater assim no seu peito? Antes de você falar, eu vou falar, e se você tiver coragem, aí você ora isso e você fala. Só se você tiver coragem, porque é um caminho sem volta. Eu já fiz essa oração algumas vezes e acontece mesmo. Você tem coragem de pedir para o Espírito Santo tirar do seu caminho pessoas que te afastam dele? Se você tiver coragem, peça aí, fala: Senhor, tira do meu caminho pessoas que me afastam de Ti, que me distanciam de Ti. Vai acontecer naturalmente. Quando você assustar, fala: ué, não entendi. Aproveita aí, você que pediu isso, pede: Senhor, me dê uma fome por Ti. Me dá um desejo desesperado por Ti. Que eu acordo apaixonado e eu passo o dia Te amando e eu vou dormir desesperado. Coloca isso em mim. Fere o meu coração. Fere o meu coração com uma ferida de fome por Ti. Existe um amor incondicional por você. Que esse amor vem do Pai. Abraão não sabia para onde estava indo, mas ele tinha plena consciência, certeza da onde ele não deveria estar mais. Ele não sabia para onde ele estava indo, mas ele sabia onde ele não podia permanecer. Talvez você não saiba para onde você vai, para onde o Espírito Santo está te levando, mas você tem uma certeza aí no fundo, aonde não é o seu lugar, aonde não é para você permanecer. E o Senhor está procurando
Uma geração que fala: Pai, eu não sei para onde eu estou indo, mas eu sei aonde eu não posso continuar. E eu não posso continuar desse mesmo jeito. E eu quero, Senhor, sentir um desejo desesperado por Ti. Eu quero uma fome, eu quero uma sede sem fim. Poucas pessoas imaginavam que aquele galpão velho lá em Los Angeles impactaria o mundo inteiro. Mas o céu estava marcando aquele endereço. Eu declaro no nome do Senhor Jesus que essa rua Bebedouro está marcado por um decreto do céu de avivamento de jovens famintos e sedentos, de famílias curadas, transformadas. Está debaixo de um decreto de uma igreja que se levanta em oração e que reconhece o quão nós necessitamos do Deus Todo-Poderoso. Talvez você está olhando aqui para essa rua Bebedouro e dizendo: quem sabe? Será? Será? Talvez existem homens olhando aqui e dizendo: é só um culto de jovens. É mais um culto de jovens. Mas o céu está olhando para esse lugar como um altar geracional. Está olhando para esse lugar como futuro. Será que aqui existe no nosso meio um futuro William? Será? O inferno ignorou Azusa até o fogo cair. Talvez o inferno está desdenhando de você até o fogo cair. Talvez o inferno está desdenhando dessa rua Bebedouro até o fogo cair. Que nós não venhamos tardar o avivamento. Como que nós tardamos o avivamento? Escolhendo errado, escolhendo as coisas da terra, escolhendo as paixões da carne. E nós vamos tardando, atrasando. A pergunta não é: será que Deus quer derramar o avivamento? A pergunta é: será que existem pessoas disponíveis aqui para carregar esse fogo, essa glória, essa fome? Será que existem pessoas aqui disponíveis? O mesmo Espírito que queimou lá na Rua Azusa é o mesmo Espírito que está aqui. É o mesmo Espírito, Ele não mudou, Ele continua imutável. Ele não muda, nós que mudamos, Ele não muda. Se coloque sobre os seus pés. Pastor, vem aqui, por favor. Ministério de Louvor, pode subir. Daisy, pastora Daisy. Existe um fogo. Existe um fogo a ser liberado. Nós estamos escrevendo Atos 29. Você entende isso? Você entende isso? Daqui a pouquinho, à meia-noite, nós vamos entrar no relógio de oração. O que é o relógio de oração? Nós passamos 24 horas com a igreja aberta orando. Nós fazemos rodízios de pessoas que elas decidem no mínimo passar 1 hora, no mínimo orando aqui. Sem celular, sem nada, só se relacionando com o Pai. Será que você tem coragem de reservar um horário para falar com Deus? Será que é preciso nós colocarmos um relógio de oração para que então você seja estimulado a orar?
Nós estamos escrevendo uma história. Nós estamos escrevendo uma história. Existe um fogo a ser queimado. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Mediante a tudo que você ouviu, será que você tem alguma coisa a dizer a Ele? Tudo que você ouviu aqui sobre o que aconteceu há 120 anos atrás, em 1906, será que o mesmo Espírito que estava na Rua Azusa, que desceu ali, onde tinha pessoas que demoravam 6 meses para conseguir chegar até o templo, porque a glória era tanta, era tamanha, que elas não conseguiam chegar até lá. Elas caíam nos quarteirões, elas choravam. O mesmo Espírito, como um privilégio, está aqui, decidiu morar dentro de você. O que você está fazendo com Ele? Será que é possível derramar avivamento sobre este lugar? Não existe avivamento sem fome. Não existe avivamento sem fome. Não existe avivamento sem quebrantamento. Eu quero que agora você comece a abrir os seus lábios e a deixar a sua voz sair. Que haja um som de quebrantamento nesse lugar. Que haja um som de quebrantamento nesse lugar. Que seja gerado fome, que seja gerado sede, que seja gerado um desejo desesperado por Deus. Vem, Pai, sopra sobre este lugar.